Paz de Cristo a todos. Permitam alguns apontamentos sobre a liturgia do 29º domingo do tempo comum do ano B. Então vai se dando o término do ano litúrgico e algumas reflexões já começam a despontar a respeito desta também. A igreja ajuda a refletir no final da nossa caminhada de existência nesse tempo para a vida eterna. O texto coloca um encontro de um homem que possuía muitos bens com a pessoa de Jesus. Assim, o encontro se dá dessa forma, que o Evangelho diz que alguém veio correndo e dobrando os joelhos diante de Jesus. Esta expressão recorda a ação daquelas pessoas que estão doentes ou que estão endemoniadas, né? Então ele se lança, né, ao chão e ele suplica, né, como quem pede para Jesus colocar, né, aquilo, o seu conhecimento, aquilo que ele sabe que está dentro dele, e expor, né? E ele usa uma expressão, né? Bom mestre. Esta palavra bom pode ser entendida, né, naquilo que corresponde à utilidade do seu ser. Então Jesus é mestre enquanto ele então vai corresponder à utilidade do seu ser, né? Como se ele fosse criado, existisse para isso, né? E Jesus vai explicar isto, né? Diz ele, né? O que farei para alcançar, no sentido de ter parte, de participar da vida eterna, né? Ou seja, da existência completa e mais elevada, que vai dando a entender que mesmo que ele tenha muitos bens, isso não quer dizer que a existência ela se alcança a altura das coisas materiais, não é a mesma do que a plenitude da existência da Zoe. Então Jesus, como Salvador, diz com firmeza para ele, né, questionando ele, por que ele afirma que Jesus é em si, como se fosse um fim em si mesmo, quando ele diz, né, por que você me chama de bom, né? E ele vai dizer, só Deus é bom, ou seja, só Deus tem fim em si mesmo, né? A utilidade do ser total é somente em Deus, né? E Jesus explica isso, né? Ou seja, Deus em si é ser total, né? As outras coisas são circunstanciais. E Jesus vai dizer para ele, né? Conhece os mandamentos, né? O mandamento foi dado justamente o quê? Como um caminho, né? Um caminho que leva um objetivo, né? E assim ele vai colocar de maneira muito interessante, porque no livro do Êxodo, né, os mandamentos começam justamente, né, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e Jesus não vai colocar aqui, mas vai dizer como quem expõe da parte dele aquilo que viveu, não matarás, não cometerás adultério, né? Então, assim, para como que dizendo, né, todas as coisas que se poderia dizer que evita o mal aos olhos dos homens, mas e de Deus, né? Então, e ele vai responder, né, a Jesus, né, como chamando de mestre, né, como quem ensina, né, assim, a dinâmica do evangelista. Tudo isso tenho observado, no sentido de quando ele diz tudo, né, como se não faltasse a ele nada, né? E ele como que observado como quem guardou isso como um tesouro, né, as coisas, e diz, né, desde a minha mocidade, né, da juventude, como isto referindo-se a uma imatura inexperiência. E Jesus, diz o texto, né, que fixou o olhar para dizer na expressão do grego, né, que ele
discerne o interior, né, da identidade e fixou o olhar nele e o amou, né? É como se Jesus estivesse pronto a entregar-se, a dar-se, né, doar-se totalmente à pessoa dele, né? E Jesus vai dizer, né, uma coisa só te falta, no sentido, né, algo te falta, né? Para ser, né, para estar completo, como ele acha que ele está completo, né? E ele vai dizer, né, vai, né? Então esta expressão retoma o quê? Ao propósito, né? Qual é o teu propósito? Você tem propósito consciente, né? E vai dizer, né? Então vende no sentido de negocia, né? E tudo que tem, né? Tudo que você mantém e dá aos pobres. Os pobres no sentido daqueles que não podem retribuir. Então Jesus diz para ele fazer das suas coisas uma bênção, fazer das suas coisas graça, porque grátis, né, é justamente aquilo que não vai custar, né? Então o caminho, né, que Jesus propõe para ele começa assim, né? Vai, vende, né? Dá, né? E terás, né? Aí você manterá o quê, né? O tesouro no céu. Céu enquanto aquilo que é o mais elevado, né? Então, as coisas da terra no seu patamar, mas o tesouro seja aquilo que verdadeiramente tem valor, né? E Jesus então diz, né? Depois, né? Como consequência disso, então, você vem, né? E segue-me, né? Seguir Jesus é ter o mesmo propósito de Jesus. O texto vai dizer que diante disto, né? Ele entristeceu-se, mas não é simplesmente ficar tristinho, né? Então ele sente uma dor, a expressão no grego vai colocar isso, que ele sente uma dor de insatisfação, né? E com um olhar e fica com a expressão vai dizendo que como o olhar dele tivesse obscurecido, né? E ele vai todo abatido, né? É como se dissesse assim, né? E o propósito dele se tornou um propósito de luto. Por quê? Porque ele possuía muitas coisas. Então nós vemos que aquelas ações desse homem, né? Era um homem possuído. Possuído pelo quê? Pelas posses. Então o Evangelho vai dizer, né? O que possuímos não nos pode possuir, né? E Jesus agora olha para os seus discípulos, né? Como olhando a todos, né? Em derredor, né? Vai colocar justamente isso, né? Que dificilmente entrarão no reino de Deus, né? Esses, né? Ou seja, né? Aderem ao propósito de Deus, né? Com consciência objetiva, né? O quem? Os ricos. O que seriam então esses ricos, né? Aqueles que têm na sua objetiva consciência somente o que? A materialidade. Isto assustou os discípulos, porque eles pensam na ideia do crescer e multiplicar, ter as coisas simplesmente como isto é o suficiente para ser um sinal da bênção de Deus, né? Sim, isso pode ser uma bênção de Deus, as coisas boas podem ser, Deus criou tudo muito bom, né? Mas isso não quer dizer que cumpre uma utilidade absoluta, né, em si. E o texto diz então que eles ficaram em choque, paralisados, né? Como quem, e agora o que fazemos, né? Jesus, né? Como Salvador, então vai dizer para eles a expressão, né? Filhinhos no sentido de que o filho é aquele que depende, né? Tanto é que a palavra grega vai recordar tudo isso, aquele que depende do que faz, né? E Deus é quem faz, então é dependente de Deus, né? E ele vai usar a expressão, né? Quão difícil modo, né? Complexo, difícil a pessoa apegada à materialidade, né? Adentrar no propósito, né? Do governo que o absoluto é Deus, né?
E assim, né, e aí Jesus explica isso, né, os que mantêm, né, a confiança nas riquezas, ou seja, né, a importância somente nas coisas materiais. E aqui uma curiosidade, né, ele vai colocar assim: é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha. Aqui pensamos, né, como que vai passar um bicho. O camelo, né, eles eram tidos como os navios do deserto, né, devido a ali suportarem grandes cargas, né. Mas na palavra grega, camelos, né, diz que, né, quando São Jerônimo vai traduzir, né, ali parece que uma letra fica diferente do que estava, né, e aí ao invés de colocar Camilos, que a letra ali no meio, então se Camilos significa corda, né, e ficou Camelos, né, então a corda que é esta Camilos é uma corda muito grossa, aquela que amarra as embarcações, né? E pensar no buraquinho da agulha e passar isto, outros vão dizer da porta de que havia no templo uma porta estreita, chamada também assim, mas o que interessa é justamente compreender, né, o que Jesus aqui vai colocar, né, como entender desta complexidade, né, disto, né, como passar isto, né, Jesus estaria dizendo assim, né, é um trabalho muito difícil, mas é satisfatório. Passar essa grande corda, passar o camelo, é a coisa mais, por assim dizer, difícil, mas é a coisa mais satisfatória. Muito interessante isto, né? Passar esta mentalidade da materialidade para a materialidade do absoluto. Muito interessante. E então eles vão dizer, mas quem pode então se salvar, né? E São Paulo vai dizer, né? Deus quer que todos se salvem, né? Deus quer que todos se salvem, né? O que é salvar-se, né? É estar vitorioso ao fim, né? Isto é salvar-se, né? E olhando para os discípulos, Jesus diz, olha, aos homens, por mais amplos que eles sejam, eles não têm força para isso, né? E ele vai dizer, quem tem força para isso é Deus. E Pedro, né, como quer muitas coisas, tem muita ambição, ambiciona também a salvação, diz, olha, né, como se mostrasse o fato, né, deixamos tudo para te seguir, será mesmo? Né? Será mesmo? Mas ele diz, né, deixamos tudo para te seguir, ou seja, temos o mesmo propósito, e Jesus vai dizer, ninguém, ou seja, qualquer um, que tenha deixado aquilo que tem como segurança, por causa desse propósito, né, por causa do Evangelho, deixou uma coisa e receberá 100, né, para dizer isto, né? No entanto, coloca, né, 100 nesta vida, né, com perseguições. Esta perseguição é para dizer, né, de que a pessoa sofrerá uma caça, como quem caça um animal, de maneira muito perigosa. E ele termina dizendo, né, muitos primeiros serão últimos, nesse sentido de que, né, tido como os menos valiosos, né, se confirmam com os mais valiosos e seguros, né? Então, coloquemos mais a esperança naquilo que é absoluto, né? Que às vezes deixamos justamente por último, né? Então, busquemos ao Senhor, busquemos as coisas boas, mas busquemos aquele que é bom, que é totalmente bom, Deus. Boa semana.